trago a mensagem aqui, se você ouviu, eu creio que você recebeu. E a palavra do Senhor se encontra em Mateus 27, versículo 32 ao 38, onde a palavra nos diz: E quando saí, encontraram um homem sirineu chamado Simeão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartir as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. 41. E da mesma maneira também os príncipes do sacerdote, com os escribas e anciões e fariseus, escarneciam, dizendo: Salva os outros e a si mesmo não pode salvar-se? O rei de Israel, desce agora da cruz. Glória a Deus. Nessa noite eu quero trazer um pouco sobre a crucificação de Jesus Cristo, aonde a palavra do Senhor vai nos dizer em Deuteronômio que todo aquele que é pendurado no madeiro se faz maldito. E aqui a gente vê Jesus, ele sendo levado e sendo crucificado. Jesus aqui, ele já tinha apanhado bastante, sido chicoteado, foi cuspido, foi humilhado, foi arrastado, foi zombado. Jesus, ele sofreu aquilo que era para mim e para você sofrer. Jesus, ele levou sobre si todo o sofrimento da humanidade, não só o meu, mas imagine todo o sofrimento da humanidade foi sobre ele. Ele veio morrer pelo pecado da humanidade. Jesus, ele veio se sacrificar para que eu e você não sejamos sacrificados. Jesus, ele veio se fazer pecado para que eu e você seja perdoado dos nossos pecados. E aqui Jesus, depois que ele foi arrastado, foi chicoteado, zombado em meio à praça pública, Jesus, ele foi levado ao madeiro. E quando Jesus, ele foi levado ao madeiro, Jesus, estando ali nos seus últimos minutos, para cumprir a palavra que ele tinha que morrer, Jesus, ele sofreu calado. Ele se calou. Porque a palavra vai dizer que como um cordeiro mudo, ele foi levado e humilhado. Como um cordeiro mudo, ele pingou até a sua última gota de sangue. E ali no último minuto, a fonte da água da vida, que se chama Cristo, ele sentiu sede. Aquele que é a fonte da água da vida, ele sentiu sede, ele pediu água. Mas entregaram para Jesus, foi fel. Terminou de entregar para Jesus ali o fel. Ele já estava sofrendo, ele já estava sendo moído. Mas ali no último minuto, ele pedindo água, entregaram para ele vinho. O fel, a palavra vai nos dizer. E outra passagem vai dizer que deu para ele azeite. Ele bebeu a vinagre, ele entregou vinagre a Jesus. E ele tomando ali naquele momento de dor, no momento de sofrimento,
onde Jesus foi colocado junto com o salteador, entre Jesus e Barrabás, o povo pediu: liberte Barrabás, liberta Barrabás e crucifique Jesus, o rei dos judeus. Crucifique Jesus no lugar, crucifique ele, mas foi necessário Jesus morrer no lugar de Barrabás. Porque Barrabás, ele era digno daquele sofrimento. Barrabás era digno porque ele era um ladrão, ele era salteador, ele era um bandido. Ele merecia. Mas Jesus, ele foi colocado no lugar daquele homem, no lugar daquele bandido, como diz. E a humanidade escolheu. Porque tinha que se cumprir, ele tinha que vir. O Cordeiro de Deus, ele teria que morrer. E era necessário, e foi necessário ele morrer pela humanidade. E Jesus ali sofrido nos últimos minutos. Ele estava sendo crucificado. O justo sendo crucificado. No lugar do que era injusto. Aquele que era justo, aquele que não falhou. Ele morreu pela falha da humanidade, pelo pecado da humanidade. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele estava ali com dois homens. Ele estava sendo crucificado com dois homens, com dois salteadores. Ele estava sendo crucificado com dois bandidos. Mas aqueles dois bandidos, a palavra nos diz que um olhava para Jesus e falava: se você é o Cristo, desça daí, me tire daqui também. Livra você e livra a mim também. E aqueles que estavam embaixo, eles estavam gritando: desça daí, se você é o rei dos judeus. Desça daí, você quis salvar os outros e não salva nem a você mesmo. Mas Jesus, ele se calou, meu amado. Jesus, ele se calou para que hoje eu possa falar que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que ele é o salvador da humanidade. Jesus se calou para que a igreja possa falar. Jesus se calou para que eu e você possa ter voz. E ali aqueles dois homens que estavam ao lado de Jesus, um olhando para Jesus, falou: Senhor, lembre-se de mim. E aquele ali, ele pediu misericórdia. No último minuto da vida dele, ele pediu misericórdia. Ele conheceu que o Cristo era o Cristo. E Jesus falou: e ainda hoje você estarás comigo no paraíso. O que é que eu quero dizer, meu amado? Ainda há oportunidade para você nessa noite. Ainda há oportunidade de você olhar para Jesus. Ainda há oportunidade de você clamar por misericórdia. Ainda há oportunidade de você reconhecer a Cristo como o Senhor da sua vida. Ainda há oportunidade de você olhar para Jesus e pedir misericórdia nessa noite. Aquele homem estava ali no último dia da sua vida. Jesus teve misericórdia dele. Então Jesus, ele veio morrer por você. Jesus, ele veio para te salvar. Ainda há oportunidade de salvação para sua casa. Ainda há oportunidade de salvação para sua alma. E ali a palavra do Senhor vai nos dizer que as vestes de Jesus foi dividida. E ali vai nos dizer que Jesus, ele deu o seu último suspiro e entregou o Espírito. Ele se entregou a Jesus naquela hora, ele morreu. Mas quando Jesus entregou a palavra, vai nos dizer que aquele véu, ele rasgou de alto a baixo. Aquele véu, ele abriu o caminho para que eu e você possamos entrar ao santo do santo. Jesus abriu o véu de alto a baixo. Aquele véu foi rasgado para dizer: se cumpriu o que estava escrito, o Cordeiro já morreu. Se cumpriu o que estava escrito, ele se sacrificou pela humanidade. E a palavra vai nos dizer que quando ali o véu foi rasgado, também vai falar que Jesus, ele foi furado com a lança, e ali saiu sangue, saiu água, e Jesus estava falando: o sacrifício já foi feito, o sacrifício já foi feito.
feito, e a purificação foi Cristo Jesus. E a palavra vai nos dizer que ao terceiro dia Jesus ele ressuscitou, e ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e a ordem agora era para falar e anunciar que Jesus ele estava vivo. Agora a missão era anunciar que ele ressuscitou, e Maria Madalena saiu anunciando que Jesus estava vivo, e ele falou para os seus discípulos: e de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê está condenado. Mas o necessário é crer no Cordeiro de Deus, que ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele vive, e ele está vivo para todo sempre. O que basta é você crer no sacrifício, o que basta é você crer no sangue derramado, o sangue do Cordeiro. Ei, meu amado, nessa noite eu quero falar para você: crê no sacrifício de Jesus Cristo, que será salvo você e a sua casa. Crê no sacrifício de Jesus Cristo, que a história da sua casa, da sua família vai mudar. Então nessa noite eu quero falar para você: ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Ele morreu calado como cordeiro, mas ressuscitou rugindo como leão, para falar para toda a humanidade que ele vive para todo sempre. Ele vive, ele reina, ele é o Senhor da glória, ele é o Salvador da humanidade. E nessa noite eu quero falar para você: Jesus ele está voltando, a palavra vai se cumprir, e ele está voltando para buscar um povo que crê no seu sacrifício,